tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vi essa tag no canal da Cacau Schwartz, ela mora na Suíça, e eu acho que eu vi a Dani Delanos também falando um pouquinho. Sobre esse assunto. E eu tava procurando um vídeo para fazer, tava meio sem ideia, e eu gostei e eu vou dar a minha opinião também. Gente, quando a gente mora já um determinado tempo no exterior, claro, quando mora aí há tanto tempo, assim, numa escala de pessoas que eu conheço, eu moro só há 3 anos, mas de qualquer forma é um choque muito grande quando a gente volta, principalmente se você não vai com frequência. Nos últimos anos eu fui uma vez por ano no Brasil, e é muita diferença muito louca, entendeu? Eu falo dessas loucuras da vida, é muito diferente, é muito interessante. E eu vou falar de anotei aqui suas palavras, saber, numa escala do que tem menor importância para maior importância, né? O que eu sinto diferença quando eu vou pro Brasil. Número 5 é o preço das coisas. Gente, o que é o preço no Brasil? Assim, gente, a última vez que eu fui foi ano passado, então nem imagino como é que tá, quero nem imaginar como é que tá esse ano. E eu fiz um planejamento de gasto, né, quanto eu ia gastar a viagem, né, é sempre bom fazer um planejamento, e eu acho que eu gastei isso nos 2 primeiros dias que eu fiquei 20 dias no Brasil, porque era tudo tão caro, que eu fiquei assim. Eu lembro que, gente, eu sou do Rio de Janeiro. Eu andei pelo local onde a minha família mora, Madureira, Méia, foi por essas regiões mais suburbanas. Claro que eu fui também pra Zona Sul, né, pra dar aquele ar de que eu fui também na Zona Sul. Mas assim, mesmo na região mais suburbana, gente, o que era o preço das coisas? Eu lembro que eu saí com a minha mãe. Assim que eu cheguei, quer dizer, assim, eu cheguei no dia seguinte saí com a minha mãe, falei, mãe, eu quero comer uma coxinha, suco de laranja, vamos pro barzinho pra comer, quero aquela bem do barzinho. E nós fomos no Mercadão de Madureira, ele tem o reizinho na frente, né? E eu pedi um salgado, a coxinha, pedi um suco de laranja, aí minha mãe pediu também um salgado qualquer pra comer, e o refrigerante. E quando a menina virou pra mim e falou, acho que custou R$12. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, com espanto. Falei, como é que é? R$12? Eu achei absurdamente caro, tá? Me perdoem aí os moralistas que for, mas eu achei muito caro por uma coxinha, uma coisa que eu comprava antigamente que era R$1, R$1,50, R$2 no máximo, mas a bicha tava quase 4. Eu fiquei assim, nossa, mas essa coxinha aqui é de ouro. Aí, não o suficiente, né? Eu tava num dia assim de comer besteira, a gente saiu, continuamos a caminhada da gente, e a gente passando na loja, vendo os preços das roupas, os preços das coisas, e eu ficando assustada com os preços. Fiquei, gente, mas que é isso? Eu vim pra Dubai? Que cargas d'água que os preços são assim? E o que me deixou mais assustada foi, a gente foi na alfândega, né, na Uruguaiana, porque conhece, uma região com várias lojas, com várias coisas baratas, etc. E me deu vontade de tomar água de coco. Vou tomar água de coco, né? Aqui não tem água de coco. E a água de coco que tem aqui é uma coisa meio esquisita que não se compara. E parei no barzinho também na alfândega pra beber uma água de coco. E eu não tenho certeza, mas eu acho que o copinho me custou R$4. Eu fiquei assim, como é que é R$4 uma água de coco? Sabe, fiquei esse estado de choque com o preço. Falei, nossa, mas o salário aqui tá subindo de acordo com a inflação, porque a inflação aqui é absurda. E, enfim, gente, resumindo, ainda foi nos últimos dias, ainda fui no mercado, porque, obviamente, como eu fico um ano fora, eu gosto de trazer várias coisas, feijão, farinha, fubá, que era difícil de achar, e outros tipos de coisa, produto pro meu cabelo, etc, que é difícil de achar. E eu também fiquei assustada com o preço no supermercado, entendeu? Feijão, que é o alimento básico do brasileiro, R$5 o quilo, entendeu? Sei nem se tá mais, mas na época que eu fui estava esse preço e eu achei absurdo. Lembro até, por último, de uma amiga
a mãe de uma amiga minha falando que ela foi no mercado para comprar carne e o bacalhau tava mais barato que a carne. Então ela falou, então eu vou levar bacalhau, porque se o bacalhau tá mais barato que a carne, eu vou comer o bacalhau, né? Então assim, preço, mas o preço, gente, ficou no quinto lugar, porque quando você fica um ano fora do Brasil, do seu país, você acaba não... Apesar de eu ter ficado assustada com o preço, disso ter me incomodado muito, na hora eu não queria saber quanto é que estava custando. Eu estava, infelizmente, pagando, porque eu não sabia quando eu estou voltando, né? Eu não voltei até agora. E aquele prazer de você estar no seu país, de consumir as coisas que são brasileiras, de trazer coisas que são brasileiras, é muito grande esse prazer. Então não ficou no número 1, né? Ficou no número 5. Número 4 são a construção das coisas. Como assim, Mônica, construção? Assim, aqui, gente, na Áustria, pelo menos na Áustria, eu moro numa área que é uma área mais rural, uma área mais 20 quilômetros do centro. E o centro aqui também é muito pequenininho, é uma cidadezinha muito pequena. E então as coisas são muito afastadas das outras. Eu moro numa casa que tem um jardim grandão e a minha vizinha mora em outra casa, tudo do jardim grande. Às vezes eu vou fazer caminhada e as caminhadas eu passo pelas plantações. Então assim, é tudo muito grande, muito aberto, muito iluminado, muito, sei lá. E quando eu vou pro Brasil, é uma das primeiras coisas que me dá um impacto assim, né? Que é a construção das coisas tudo junto, tudo misturado, os prédios um em cima do outro e um grudado no outro e aquela poluição visual praticamente, que são os outdoor aqui, acolá, propaganda e não sei o que. E eu fico muito assustada, eu me sinto muito sufocada. Eu lembro que a primeira vez que eu fui eu já senti muito esse choque dessa diferença, né, por causa do local mesmo, de espaço. E a amiga falou assim, nossa, que frescura, morar aqui a vida inteira, sabe? Mas assim, quando você não tem essa noção das coisas organizadas, limpas, da paisagem, de você admirar a paisagem, você se assusta. E mesmo no centro do Rio ou na Zona Sul, tudo bem, tem a praia, né? Você vira pro outro lado e você vê um prédio grudado no outro, é uma coisa assim que é muito sufocante. Eu me sinto muito sufocada quando eu vou ao Brasil, quando eu ando no Rio de Janeiro, em Brasília também, né, porque eu sempre vou Rio e Brasília, então eu me sinto muito sufocada por causa dessa questão de que é tudo uma coisa muito grudada na outra, poluição visual. 3, língua. Gente, é muito estranha a questão da língua pra mim, porque eu não tenho muito costume no meu dia a dia de falar português. Eu falo a maior parte do meu dia, tem dias que eu fico dias falando só alemão, ou que eu não ligo que eu não falo com a minha mãe pelo Skype, que ela não tem tempo, eu não falo com algum parente, ou a minha amiga eu tenho aqui, às vezes eu não falo com ela, então assim, a maior parte do tempo eu falo alemão. E quando eu chego no Brasil, assim, a gente vai perdendo um pouco das palavras, a gente fica muito mais com a nossa língua padrão, com a nossa língua culta, né? A gente não fica muito com as gírias, etc. E quando eu chego no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, eu fico muito assustada com a língua, com como as pessoas estão falando. Eu me sinto muito diferente, porque eu já não consigo pegar aquele ritmo das pessoas falarem. E às vezes eu também não consigo lembrar de muitas palavras. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil a última vez, eu estava falando com meu pai, eu queria uma palavra e a palavra não vinha, só vinha a palavra em alemão e eu cortei o assunto porque eu não conseguia lembrar da palavra. E só depois de um tempo eu consegui lembrar da palavra. E quando a mesma coisa, eu saindo na rua e o pessoal falando gíria, sei que lá, aquela coisa cariocona, carioquês, o pessoal falando. E eu achei aquilo muito estranho, né? Fiquei assim muito assustada com o pessoal com o pessoal tava falando. E até uma amiga da mãe falou assim, você não tem mais carioquês, né? Você, sem ser esse S puxado nosso, mas a gíria, a ginga, a forma de falar, tal, é muito diferente já, né? Porque por causa do costume da gente falar. Fazer o quê? 2, violência. Medo. Isso aí não tem o que falar. Eu vou pro Brasil,
Eu até postei no meu Facebook nos últimos dias. Eu acho que quem assiste Jornal Nacional viu essa notícia da mulher. Eles estavam fazendo uma entrevista com a mulher na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, e passou o pivete e tirou o cordão da mulher. Então, eu chego no Brasil, acho que no aeroporto mesmo, eu já tiro meu cordão, esse cordão de ouro, já guardo. Tudo que é meu de valor eu guardo, ando com cópia da minha identidade, ando assim, com medo da minha sombra. Eu não me sinto confortável de sair à noite. Eu quero já estar cedo em casa. Tudo relacionado à violência, gente. Eu fico. É normal de quem sai daqui, porque aqui a gente anda muito tranquilo, claro que existe assalto, roubos, existe tudo isso, mas numa escala muito menor do que no Brasil. Então a gente não tem mais o costume, as manhas completamente, né? Então eu fico muito com medo, eu não costumo sair sozinha, coisa que eu não faço do Brasil mais de jeito nenhum é andar de ônibus. Eu tenho pavor, quer dizer, não digo nem assim andar de ônibus, mas assim, pelo menos no Rio de Janeiro, eu moro em Madureira, ou eu pego o trem, que é o trem direto, que vai direto para Central, que não para muito, ou eu pego um ônibus, vou até o metrô e vou andar de metrô. Eu pago muito mais cara a passagem, mas tô nem aí porque eu não consigo ficar um trecho muito grande dentro do ônibus, porque eu me sinto mal, fico com medo da sombra, e quando a gente tem medo é quando realmente acontecem as coisas. Eu fico muito assim travada por causa do medo da violência. E violência, gente, eu não tenho o que falar. Se você mora no exterior há muito tempo, num local onde não tem a taxa de violência tão grande como no Brasil, e você vai pro Brasil, com certeza você vai ficar aterrorizado. Por último, e que é muito interessante, que eu sinto muito, que eu estranho muito quando eu vou no Brasil, é a simpatia das pessoas. Essa é muita loucura, muito estranho. É até difícil de explicar, de falar, porque, enfim, quem conhece um pouco aí da cultura alemã, que é basicamente cultura austríaca também, a gente já ouviu falar tantas vezes que os austríacos são muito frios, que eles não são muito simpáticos, amigáveis e tal. De repente, quando você faz uma amizade, eles são um pouquinho melhor, mas em geral eles não são tão amigáveis. E uma coisa que é também muito natural quando você mora no exterior, e se você, como no meu caso, que tem muito mais contato com nativos do que com pessoas do seu país, né? Eu tenho muito mais contato com austríacos do que com brasileiros. Você acaba, com o tempo, pegando um pouco das características daquela pessoa. Até como modo de defesa, né? Como eu coloco. Antigamente eu chegava aqui, sorria pra todo mundo, era simpática, era agradável, era sempre agradável e tal. E as pessoas não eram comigo dessa forma, e eu ficava triste, porque eu ficava me sentindo mal, porque eu era assim com as pessoas, né? Não é muito fácil você usar aquela técnica de que você não esperar da pessoa mesmo que você faz. E com o tempo eu fui me fechando, ao ponto de hoje eu sou muito já parecida com eles, até antipática em determinadas situações, como modo de defesa, né? Enfim, como uma defesa. E quando eu chego no Brasil, eu tenho que chegar no aeroporto e praticamente tirar a armadura toda, né? Tirar a armadura e voltar a ser no estilo carioca, o estilo amável, o estilo pau pra toda obra, sangue bom, o que for. E isso é muito difícil. E as pessoas são simpáticas, sabe? Você vai no local, a pessoa não te conhece e de repente você tá conversando com a pessoa, você senta no ônibus. Uma vez eu tinha ido no Mercadão, aí eu sentei no ônibus, a menina sentou do meu lado com uma criança e viu que eu tava com uma série de depilação, e ela me perguntou porque ela estava interessada, e a gente ficou conversando, sabe? E são coisas que aqui não existem. Aqui a gente senta no danado Stracemban, assim, né, de banda, você olha pro outro lado, porque se você olhar demais pra cara de alguém, é quase uma ofensa, entendeu? A pessoa ali pode se incomodar com isso, então aqui não existe isso. E eu lembro, por último, eu lembro que a última vez que eu estive no Brasil, né, assim que eu cheguei, eu viajei, e no avião eu estava sentada na janela, tinha uma francesa do meu lado e tinha um rapaz, um brasileiro do outro lado. E na viagem inteira a gente não chegou a se comunicar, nós comunicamos, eu falei com essa francesa, ele falou com a francesa e tal,
mas a gente não se comunicou. E quando eu desci, que a gente desceu do avião, que estava ali já na parte da Polícia Federal, não sei, não lembro como, ele acabou conversando, falando da francesa, depois esperando as malas, a gente conversou também um pouquinho. E aí eu falei pra ele, falei, não, eu tô assim, né, sabe como é que é o táxi do aeroporto, né, pela hora da morte, de tão caro, e só que eu não tenho telefone de um taxista, de alguém, e no dia não tinha ninguém que ia me buscar, e eu não sei como é que eu vou. E aí o rapaz falou assim, não, eu tenho um telefone aqui de uma radiotáxi que é muito legal, que eu gosto, tal, que eles são bem atenciosos, são bem de confiança, se você quiser eu ligo e peço um táxi pra você. Eu falei, ah, obrigado, né, povo, eu fiquei até assim, né, falei, nossa, que bacana, né, cara, simpático, né. E aí ele foi, ligou, e aí eu até falei, não, obrigado, tal, eu vou ficar aqui esperando. E ele falou, não, vou esperar com você, vou ficar aqui do teu lado esperando, até porque se der algum problema eles vão ligar pro meu celular. E o táxi demorou 1 hora, e o cara ficou comigo 1 hora esperando, e a gente conversou que ele ia trabalhar em Berlim, e ele era casado, e que ele tinha estudado não sei o que lá, mas um papo, sabe, super simpático, super amigo, não com crítica, quanto é que você ganha, o que você vai fazer da sua vida, nada, mas uma coisa assim, sabe, bem normal pra gente, que seria assim. E quando o táxi chegou, ele foi, ajudou, botou até minha mala dentro do carro, e eu falei pra ele, olha, obrigado. Ele, ah, não, tudo bem, o táxi aí foi. Eu falei, não, não é por causa do táxi, não. Foi por você ter me ajudado a ver que eu tinha realmente chegado no Brasil. Porque isso não é normal aqui. Eu comentei uma vez até com uma austríaca sobre esse fato, e ela falou que ela realmente jamais teria feito isso por outra pessoa, porque ela falou, se eu tenho o celular, ele tem também, ele pode ligar, ele pode pagar, e eu não tenho nada a ver com isso, foi o que ela falou pra mim, e realmente eu não acredito que um tipo de situação dessa aconteceria aqui. Então, gente, essa foi a minha tag. Espero que vocês tenham gostado. Sinto minhas amigas aí que moram no exterior, que tem blog, que tem canal, sintam-se aí convidadas a responder essa tag. Quero saber o que vocês acham, quais são as diferenças que vocês sentem quando vocês vão pro Brasil também. Se você gostou, dê um joinha pra mim. Até no próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.